Outro tema interessante, né, no movimento carismático, ou no movimento pentecostal, como queiram, é a questão do tema o dom de profecia. Romanos 12,6. Tem uma observação. No tempo de Evans Horowitz, houve o que se chamou de guerra contra os santos, que consistia na imitação do sagrado pelo profano, a manifestação do Espírito por outras manifestações, fantasiada ou qualquer coisa, ou até do inimigo, seja lá como for. Houve algumas coisas assim, mas foi até talvez um exagero, não havia, devia ter um pouco de disciplina sem ser muito severo, porque depois, às vezes, a pessoa, por engano, apagava o espírito e o movimento devido a ponta dedo, aquilo que você está fazendo, isso, aquilo aí acabava, né? Primeira parte, a origem da palavra profeta. No Novo Testamento, o termo profino, veja bem, pro é antes, fino, brilhar, adiante. É a partir dessa interpretação, profino, fazer brilhar adiante, antecipado, tal, que veio a questão do profeta da pregação. Então, o profeta passou a ser algo da pessoa que pregava. Porque se fosse sempre a palavra profeta, a pessoa, digamos, descobrir o futuro, ou vai acontecer isso, vai acontecer, a pessoa na igreja vivia atrás de ver o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. E, claro que ninguém ia fazer mais nada, ia ficar atrás dessas coisas, né? Então, a partir desse princípio, Apolo, longe, Ístolo, se preparar para uma viagem, você tem os apóstolos que existiram, Paulo, Cetus, 12 e tantos outros, que viajaram, Billy Graham, etc., todos que viajaram pregando o Evangelho. Então, primeiro, entender sobre a palavra profecia. Depois, o ministério profético, que é aquele ministério de fazer brilhar, tornar claras as verdades das Escrituras. A pessoa lê a Bíblia, uma pessoa lê a Bíblia, mas não entende. Quando alguém prega e explica, o ministério profético fez brilhar o texto, fez a pessoa entender, e daí passou a entender a Escritura, devido ao trabalho do ministério profético. Evidentemente que há ocasiões em que são palavras proféticas, palavras que a pessoa dá e aquilo acontece. Já vi muitas vezes, aconteceu comigo, com muitas pessoas. Você vai num lugar e já Deus mostra que vai ter um grande movimento lá de cura, libertação. Normal isso aí. Às vezes a pessoa sonha, diz, olha, em tal lugar vai acontecer isso. É o Espírito Santo que faz. Fala também de provar os profetas, né? Não apagueis o Espírito, não deprecieis as profecias. Não, a versão Cassiano não desprezie as profecias. A pessoa não deve ir contra o profeta. A pessoa vai pregar e mostra uma palavra bem revelada e tal. Agora, tem muita gente que, olha, sinceramente, na questão de fim do mundo, se inventa muito, né? A pessoa vai entrando nessa escatologia, querendo profetizar dentro do campo escatológico. Olha, eu vou dizer uma coisa, não tem lugar que tem mais falsa profecia do que na igreja protestante, viu? Milhares. O grande exagero é quando marca o dia, aí destrói tudo, né? Tem igreja que se acaba. Por quê? Marca, não acontece, nem pede desculpa. É absurdo. Eu vi na televisão um rapaz bem preparado e falando que agora ia ser o Ano Novo Judaico, a Lua Vermelha, etc., e que Jesus vinha por ali mesmo, há uns 5 anos atrás. E ele com a pilha de livro para vender. Eu falei assim, mas se o mundo vai acabar, para que ele está vendendo esses livros? Você vê? Aí, claro, o mundo não acabou, vendeu os livros e ele não pediu desculpa, né? Devia pedir, não é? Essas pessoas que marcam data e não dá certo. Então, Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Quer dizer, que faça brilhar as Escrituras. Todo mundo que saía para pregar o Evangelho, para as autoridades, ou seja, para quem fosse, fazia brilhar o Evangelho.
Houve um movimento carismático mesmo na Igreja Católica, que quando o Evangelho foi proclamado lá, ela brilhou como uma profecia que renovou a Igreja Católica. Até hoje existe no movimento carismático na Igreja Católica. Pessoas que foram iluminadas pela palavra revelada, a palavra profética. Sabe? Às vezes a pessoa dizia, Jesus te ama, e abria a mente da pessoa. Hoje em dia, a pessoa fala, parece que ele já nem dá muita atenção, né? É preciso adequar a mensagem para o momento atual, como disse o Francis Schaeffer, vivendo num mundo de incredulidade, né? Estudantil, pós-Woodstock, pós-inocência, onde os estudantes, no fim das contas, com toda aquela especialidade, né, terminaram se perdendo, não encontraram a verdade dentro do movimento filosófico, nem nos movimentos orientais, a geração de pessoas que não têm raiz. Precisamos do Espírito. E o movimento carismático tem essa mensagem de restauração.